Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Bem-vindo, vocês estão no refúgio e nós somos um lugar de abrigo para vocês. E também nós queremos ser uma possibilidade de família, para caminharmos juntos, para a glória do nome de Jesus, amém? Gente, eu estou muito empolgado com a mensagem dessa manhã. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa, eu preguei o dia inteiro ontem. Nós fomos para um retiro de família e eu e a Anitta nos dividimos, ela pregou para as mulheres, eu preguei para os homens. À tarde nós tivemos um tempo de ministração e à noite, e foi muito interessante. O culto terminou às 22h42, onde nós estávamos chorando e clamando pelas nossas famílias, porque as nossas famílias são a resposta de Deus para a restauração de uma sociedade. E eu quero aqui justificar o motivo da ministração dessa manhã. E o tema é o ID e a missão. É sabido dos irmãos que eu sou um fã inveterado da Ana Valéria quando ela prega, porque ela tem lágrimas nos olhos. E pessoas com lágrimas nos olhos quebrantam meu coração. Wesley, Jonathan Edwards, Whitfield, todos com lágrimas nos olhos. Homens que foram tocados em suas emoções pelo Senhor. E tudo aquilo que impacta as nossas emoções nos leva para frente. E a Ana estava num momento de missões aqui, eu queria pedir que os missionários se levantassem. E algumas pessoas se levantaram, cujas quais reconhecemos como missionários. Eu vi que muitos não levantaram, e o meu desejo nessa manhã é comunicar ao coração de vocês que a próxima vez que a Ana perguntar onde estão missionários, toda a igreja se levante, porque nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Missão se faz com todo aquele que se dobrou diante de Jesus e ouviu a sua voz. Então, eu quero pedir que rapidamente você abra a sua Bíblia comigo, em Mateus 28, e é um texto que eu já preguei muito sobre ele, e um dia eu estava lendo uma biografia de um pregador chamado D.L. Moody, e algo me chamou muita atenção, porque diz que D.L. Moody pregou 33 dias consecutivos sobre João 3,16 e não repetiu nenhuma pregação. Essa é a palavra de Deus. E eu amei isso. E eu falei, eu já estou umas 14 aqui com essa ministração. Mas vamos à leitura da Escritura. Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espírito Santo, seja o nosso professor essa noite, essa manhã, e fala conosco poderosamente. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Que o Senhor Jesus se coloque à frente de cada um aqui, estendendo a sua mão, dizendo para nós: cabe a vocês, segue-me. Nos ajuda nessa hora a compreendermos essas palavras, Senhor, para a glória do Teu nome. Queridos, o tema que nós vimos hoje, ele recebe, na divisão de parágrafos e perícopes e tal da Bíblia, ele recebe o nome de a Grande Comissão. E essa grande comissão, ela tem algumas coisas que estão dentro dela, que são ordens claras de Jesus, as quais todo aquele que passou a caminhar com Jesus e que rendeu a sua vida a Ele, não tem como negar que é para Ele. Aqui se faz a verdadeira distinção de quem é um verdadeiro
discípulo do Mestre Jesus. E eu quero começar a minha meditação essa manhã dando atenção ao fato de que todos nós que estamos aqui nessa manhã estamos em missão e na urgência da proclamação do Evangelho. O próprio Jesus é quem nos convoca para a missão, e nessa peregrinação não estamos sozinhos. Ele está conosco, nos dando todo o poder e autoridade necessária para cumprirmos tudo aquilo que Ele pediu para nós. Então, se Ele está conosco, se Jesus é real, se o sacrifício é real, a ressurreição é real e o retorno de Jesus é real, eu preciso dar uma resposta a essa palavra agora, no instante, porque o ontem já foi, o amanhã eu não sei como vai ser, o que eu tenho é agora. O que eu tenho é agora. Um pensador disse que todo homem bem-sucedido é aquele que fez boas escolhas e posturas no momento exato. É agora. Missão não se faz daqui a 15 dias, daqui a 2 anos. Nós estamos agora em missão. Nós somos esses mensageiros que precisamos obedecer Jesus. Se Jesus é real, se Ele fala conosco, é momento de nós nos levantarmos. Como diz Hebreus, saiamos pois a Ele, fora dos arraial, levando o seu vitupério. E a ordem é clara de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Com a morte e a ressurreição de Jesus, Ele derrota Satanás, Ele derrota o pecado, Ele derrota a morte, e Ele põe toda a autoridade nas mãos dEle. Hoje mesmo, neste exato momento, Jesus está diante do Pai, como intercessor, clamando por nós. E eu queria que você tivesse na sua mente, qual é o tipo de intercessão que Jesus está fazendo para nós, diante do Pai? Salmos 2. Eu queria que você imaginasse como uma grande conversa, onde surge um problema que é: as nações se levantaram e estão tramando contra Deus e contra o seu ungido. E Deus se levanta e diz: mas eu já coloquei em Sião o meu ungido, e já dei autoridade para ele sobre todas as nações, e ele regerá ela e as despedaçará com vara de ferro. Então nós temos um diagnóstico, uma posição de Deus, o que Ele declara que vai fazer, o que Ele já fez desde a eternidade. E de repente você vê Deus olhando para Jesus e dizendo: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, e você vai regê-las com vara de ferro. É baseado nesse Jesus, é baseado nessa autoridade que nós vamos. Qual autoridade, meus irmãos? Imagina que um oficial de justiça chamado Satanás vem até a sua casa, te pega, te leva até o trono de Deus e mostra o teu processo, e ali diz: culpado. E Satanás está dizendo: eu tenho que matar ele, porque o salário do pecado é a morte. Eu vou matar ele, eu tenho direito sobre a vida dele, porque todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Porque o Senhor criou filhos e os engrandeceu, e eles estão rebelados contra ti.
e eu tenho direito sobre eles, e é legal porque é o Senhor que decretou isso. E o juiz olha e fala: ok, você está certo. Nesse mesmo tribunal entra uma pessoa e está ouvindo tudo. E o acusador olha para o juiz e disse: eles mataram o teu filho. Eles mataram o teu filho. E você sabe o que se faz com quem mata um inocente. Não está escrito: não assassinarás? Todos nós, o mínimo que nós somos assassinos, porque matamos Jesus. E Deus falou: eu vou executar juízo. Mas de repente, o nosso advogado, que julga a nossa causa com equidade, ele se apresenta diante de Deus, dizendo: é verdade. Mas também é verdade que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E alguém vai ter que morrer, não vai? Vai. Ok, eu vou morrer. Jesus pega aquele escrito de dívida que consta contra nós como ordenança. E Deus levanta o martelo. E Jesus gruda na cruz do Calvário. E Deus executa a justiça em Jesus. E cada martelada que Deus deu nos cravos de Jesus, aquele sangue espirrou em nós, nos lavando, nos purificando, nos inocentando. E Jesus é consumido naquela cruz. Mas Jesus ressuscita e se apresenta diante do rei dizendo: agora, os meus assassinos não são mais meus assassinos, eles são meus irmãos. Porque antes de Jesus ressuscitar, ele sempre chamou todos de meus discípulos, meus discípulos. Quando ele ressuscita, ele olha para as mulheres e diz: vai e diga para os meus irmãos que eu estarei em tal lugar e mande eles me encontrarem. E se nós entendermos isso, que Jesus tem todo o poder, deve nos impulsionar, nos animar, nos encorajar a irmos e manifestarmos o seu poder. Entendemos que Ele está à destra do Deus Pai, acima de tudo e possuidor de toda autoridade, e que ainda abre espaço para a salvação, e nós temos a chance de sermos a chance que Deus está dando para que não condene mais a terra. A igreja é a chance do Cordeiro de perdão, de restauração, de salvação, e eu não sei vocês, como vocês enxergam a morte, mas ela não avisa ninguém para vir. Quarta-feira estava um dia normal da semana antepassada. Me toca o telefone, eu tive que ir fazer um culto porque uma pessoa morreu de um dia para o outro. Eu não sei o dia de amanhã, e porque eu não sei o dia de amanhã, eu tenho hoje para manifestar o poder de Deus. Por isso nós estamos indo em missão para levar as boas novas do Cordeiro. E quais são as boas novas do Cordeiro, meus irmãos? O Evangelho. Todo o poder me foi dado nos céus e da terra. A igreja pode dizer: o poder está sobre nossas mãos. E qual é esse poder? É um poder que nos impulsiona, e esse poder é o Evangelho. Porque em Romanos 1,16, pois que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação.
de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça que nos inocentou, que nos salvou, que nos restaurou e nos colocou como filhos de Deus, se revela no Evangelho. E esse Evangelho será pregado por testemunha por todas as nações até o dia que Ele voltar. E não vai ser Ele, vai ser nós. É nosso momento. Porque o justo viverá pela fé. E ele diz que uma vez estabelecido que você entendeu todo o poder, você tem que ir. E eu quero dizer que é muito importante a gente entender o que é o ID. E a gente definir a realidade do que ele é. Porque o ID não é só tipo, estou respondendo o ID. O ID é uma condição do sujeito de entender que está em missão, que ele está indo, ele está sendo alguém e ele está fazendo algo. Ele está indo porque Deus nos deu uma menção. Vai, vida é movimento, então vai. Sendo o quê? Testemunhas de Jesus. Pequenos cristos, homens e mulheres submissos a Jesus, fazendo o quê? Pregando a maravilhosa graça daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o Filho do reino do seu amor. Isso é o ID. Pequenos cristos perambulando pelas nações, pelas empresas, pelas faculdades, pelos presídios, pelos hospitais, pelos campos de concentração, pelas nações perseguidas, pelas nações que não são perseguidas, apesar de todas serem perseguidas. Irmos. Sabemos que nós temos um destino. Nós não precisamos de nenhuma outra palavra a não ser as Escrituras dizendo que nós somos filhos e representantes de Jesus. Isso nos basta. Isso tem que tirar a gente da nossa zona de acomodação, porque zona de conforto é bom. Ou você comprou um carro porque ele é ruim para você. Ele não te dá conforto nenhum. Você tem uma cama que é confortável, por quê? Porque conforto é ruim? É uma zona de estagnação onde nós estamos parados. E nós precisamos ir, nos envolvermos, termos relacionamentos, intencionalmente entrarmos em lugares. Isso é para todos nós, ninguém está fora da bênção. Somos um reino de sacerdotes. E que temos que exercer autoridade na terra, sim. Autoridade de quem? De Jesus. O ID não é uma viagem para uma localidade específica, pode ser também. E sim um compromisso com a missão integral da igreja de amar a Deus, amar o próximo, de servir o mundo. De proclamar o Evangelho todo, para todos os homens, para o homem todo, para todos os homens. Onde todo cristão precisa se ver como um ministro das grandezas de Deus, seja qual for a localidade ou atividade que ele estiver realizando. E é aqui que fica claro que nós não nos pertencemos. Em Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como em Romanos 14, 7, 8 diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Creio que nossa missão tem uma certa semelhança
com a de João Batista de preparar o caminho do Senhor. Ele o fez para a primeira vinda, nós para a sua segunda vinda. Contudo, ambas possuem um caráter de revelação e salvação. Ainda hoje se faz necessário a mensagem de João Batista. E qual é essa mensagem? Em Lucas 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda desordem no mundo entrou por causa do pecado. E nós somos esses mensageiros que olhamos para as nações, olhamos para as pessoas, para as famílias, para as localidades e dizemos: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis uma possibilidade de salvação, ou uma probabilidade de salvação. Nós, os missionários de Deus, precisamos carregar isso, a urgência dessa pregação, que Ele perdoa pecados, Ele restaura vidas, Ele transforma pessoas, e pessoas transformadas, uma nação é transformada. Às vezes a gente fica pensando: cara, o que eu vou pregar, o que eu vou falar? Diga que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que há esperança em Cristo Jesus. Creio que nossa missão, ela é muito forte. Por quê, meus irmãos? Nós, como igreja, somos a centelha de esperança para um mundo que cada vez mais está decadente e sofrido. E nós precisamos levar essa mensagem de arrependimento e salvação a todos que não conhecem, porque ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo de salvação. No ano de 2003, eu ouvi uma música de um grupo de rap chamado Expressão Ativa. E a música era A Dor de uma Lágrima. E começa num diálogo entre um cara que está encostado no carro, e chega uma moça e fala: e aí, mano, beleza? O português vai ser meio diferente agora. Mas consigo transitar nisso, no meu vasto vernáculo. E ela disse: e aí, mano, beleza? Ele falou: e aí, mina, tá de boa? Ela falou: tudo bem. Ô, não é você que matou o neguinho ali atrás? Outro dia no campinho? Ele: foi eu mesmo. Por quê? Ela falou: então porque eu sou irmã dele. Ele falou: e daí, quer morrer também? E ela saca uma pistola e ela atira nele. Você ouve, e ele cai. E a música se desenrola a partir da hora que esse homem, nos pequenos momentos que ele está passando a bacia das almas, ele está conversando com Deus. Ele começa a dizer: eu não sei quantas pessoas eu matei, quantas famílias eu destruí e quantas mães eu fiz chorar. Deus, eu te peço meu último perdão. Isso me toca muito. Porque um dia, em 1996, eu sentei na cadeira de um barbeiro, ele está cortando o meu cabelo, ele disse: mano, você não faz uma visita para o meu amigo, para o meu irmão? Eu falei: faço. Ele me deu o endereço. E sabe depois eu vou, 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 voltei para cortar o cabelo. Eu falei: e aí, mano? Vou ter que fazer a visita para o seu irmão. Ele falou: não precisa mais. Entendeu? O que aconteceu? Mataram ele. Há 2 anos, um amigo meu estava chegando na mecânica dele. Eu vi a imagem. Ele vem com Fusca assim. Ele abre e entra de ré. De repente veio um Gol geração 3 verde, encosta na frente. Desce 2 caras de fuzil e dão 11 tiros nele, do pescoço para cima.
E eu, como igreja, vou esperar para me movimentar, para dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando? Um dia eu e Felipe, nós saímos pela UEL para conversar com a galera. E começamos a entrevistar uma galera. Entrevistamos umas 10 pessoas. Todos tomando ansiolítico. Controlador de humor. É diferente? Fazendo mutilação no corpo. E abandonados dentro das suas casas. Onde a faculdade se tornou um refúgio para sair dessa realidade. Mas a realidade não saiu deles. A igreja de Jesus é a possibilidade de arrancar as pessoas do inferno e arrancar o inferno de dentro das pessoas. E isso é urgente, meus irmãos. Uma vida vale muito. Se nós somos pró-vida, a vida serve para a gente desde a concepção até o seu último suspiro. Então nós precisamos investir nisso. Indo, levando vida. A morte de Jesus nos trouxe vida e nós precisamos proclamar isso. Vivendo de fato a missão. Toda estrutura de poder que sustenta qualquer tipo de opressão vai ruir, sejam elas espirituais ou sociais. Não há um cristão verdadeiro que não gema diante de Deus quando se depara com a injustiça. Pois ele nos disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Em missão, os caminhos tortuosos serão endireitados. Jesus será revelado e assim eles vão conhecer o príncipe da paz. Nós somos esse mensageiro da paz. E a Bíblia diz, parece que Jesus fala algo disso, ou não? Bem-aventurados os... E sabe como que é um pacificador? No grego, olha, como se eu manjasse, né? Professor, ajuda aí, qualquer coisa manda lá. E quando eu estava estudando sobre isso, os pacificadores são aqueles que constroem a paz com as mãos. É um trabalho. E a esse trabalho se dá ministros de reconciliação. Nós construímos a paz, porque Jesus é o nosso supremo pontífice. Ele construiu a ponte da perdição para a vida. Ele nos tira e nos coloca em Deus, nos restaura em Deus. E agora nós precisamos restaurar os homens com os homens, e os homens com Deus. Nós precisamos invadir toda estrutura de poder que quer subalternizar a raça humana. Todo cristão precisa ser um abolicionista. Aonde eu tiver uma estrutura de escravidão para qualquer homem, nós estaremos lá pregando a liberdade de Jesus. Seja na prostituição, seja num canavial, seja numa carvoaria, seja numa empresa, seja numa faculdade, seja num batalhão de polícia. Todas as estruturas de poder da sociedade precisam receber a palavra: é chegado o reino de Deus, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda abre uma chance para a salvação, para que os homens se convertam. Por que eu estou dizendo, eu estou empolgado essa manhã? Porque isso é a minha vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu queria que você me visse de 1992 até 1995, eu com as narinas entupidas de cocaína, fumando maconha que nem soltando fumaça, que nem chaminé de Opala, que é maravilhoso. O seu não, você é o único que tem carro na igreja, relaxa. Não, você é o único que tem carro na igreja. O resto é tudo veículo automotor com tração dianteira.
E foi muito real, porque no dia 25 de dezembro de 1995, eu estava jogado numa calçada e Jesus foi me levantar e Ele me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça eu sou salvo e para aquela calçada eu nunca mais vou voltar. E quantas calçadas eu precisar voltar para tirar pessoas dali, eu vou gastar os meus dias com isso e você precisa fazer isso, igreja. Eu não sei vocês, queridos. Mas um dia, junho, eu tenho loucura com data. Junho de 1997, eu estava descendo a Avenida Morumbi para uma reunião de jovens. À minha direita, a Igreja Universal. À minha direita, Universal, à minha esquerda, um restaurante e um saco de lixo. E eu vi um homem andando e comendo lixo. E comendo lixo. Quando eu estive em missão no Nordeste brasileiro, eu estive nos lugares de prostituição infantil. Quando eu estive em missão no centro de São Paulo com travestis e prostitutas, eu vi coisas terríveis ali. Mas também, queridos, eu estive no Alphaville em São Paulo e eu vi coisas horríveis ali. Eu estive dentro de grandes corporações que movimentam milhões por ano. Eu vi coisas terríveis ali. E se isso não mexer com a gente, eu não sei o que está acontecendo com a gente. E uma vez que a gente pregou, uma vez que essas pessoas entenderam e foram convencidas pelo Espírito Santo, elas precisam entrar num outro processo, que é o que Jesus disse: fazei discípulos. E eu vou dizer que eu sou um cara que eu copio e não faço igual. Eu gostaria muito de ser intelectual. Mas a única coisa que eu sei é repetir o que os outros dizem. Porque tem pessoas muito melhores que eu. Então eu quero repetir uma frase de uma pessoa que me inspira muito. O que ela define como discipulado, e eu tenho tentado levar isso para a minha vida, que é: discipulado não pode ser visto como um projeto de crescimento de igreja. Tem que ser algo cultural. Rogério de Vellani. Eu não sei vocês, aquela terça-feira que nós sentamos e ele abriu aquele PowerPoint. E ele disse que a missão da igreja é amar a Deus, amar ao próximo, servir o mundo. E liberou essa frase. O meu entendimento sobre discipulado foi disruptivo. E ele continuou falando aqui. O verdadeiro discipulado vai levar o sujeito a se parecer com Jesus. Isso é uma frase de Valnice Milhomens agora. Tanto em seu caráter, como em sua missão. E nessa parte do texto que vemos a abrangência da ordem de Jesus, de todas as nações, pois até então a percepção dos apóstolos é que isso se daria apenas no contexto local de Israel. E Jesus tira todo tipo de confinamento acerca da anunciação do Evangelho. Os homens podem perder a sua liberdade, mas o Evangelho continuará livre. Então, queridos, hoje tem falado muito sobre perseguição. Se você é dos anos 80, você bate no peito e fala: vem, vem. Porque eu lembro que o ano de 1988, eu pego uma revistinha com fusca azul escrito As Viagens do Irmão André. Que ele estava atravessando a cortina de ferro. Nos anos 90 eu recebo fitas VHS de pregadores que foram torturados, porque foram pegos evangelizando na cortina de ferro, na Rússia, e em tantos outros lugares. E esse missionário, colocaram ele sentado num banco, esticaram suas pernas, colocaram no outro banco, colocaram outro banco, e soldados começaram a pular em cima. E quebraram toda, moeram a sua perna, e esse é um gaúcho de Santa Maria. E ele diz que ele está pregando,
em Viena. E de repente alguns irmãos estão entrando na igreja. E esses irmãos estão com luva preta e óculos. E conforme eles vão passando, os irmãos vão dando espaço, eles vão sentando na frente. E o pastor prega e depois chamam ele na frente. E quando ele senta, ele diz: nós estávamos pregando na Rússia, no acampamento de juventude. E o exército vermelho entra dentro do nosso acampamento. E o nosso acampamento era cercado por um arame de pua. Sabe aquele arame assim? Eles cortaram aquele arame, enfiavam nos nossos olhos e puxaram o nosso globo ocular. E começaram a arrancar as nossas unhas com um alicate. E nos enviaram para um campo de concentração na Sibéria. Aquele movimento ruiu, está se prostrando frente à igreja de Jesus. E eles estavam ali, profetizando e proclamando, porque profetizar é trazer a expectativa de Deus para a terra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a tempo de salvação. O evangelho continuará livre e ativo, queridos. Não podemos nos acovartar. A igreja, por mais que ela sofreu perseguição, mais ela cresceu, mais ela floresceu e mais ela se pareceu com Jesus. Eu não tenho medo do governo tirar, ou se um dia vai acontecer, de tirar as nossas Bíblias. O que me dói é a tua Bíblia estar fechada dentro da tua casa e você não ministrar aos seus filhos. O que me dói não é esperar que um dia fulaninho, cicraninho, seja quem for, vai proibir que a gente tenha culto público. É você não ter culto em casa. É você não ter um PG na tua casa para dizer: vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque nessa casa o príncipe da paz vai vos aliviar. Isso para mim é vergonhoso, quando você não consegue abrir a sua boca dentro da tua empresa para dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reverendo Jonas Dias Martins diz: muitos não podem dizer que não me envergonho do Evangelho, porque eles são a própria vergonha do Evangelho. E o discipulado vai fazer a gente caminhar junto a junto. Junto a junto, caminhando por todos os lugares, fazendo discípulos, pessoas parecendo com Jesus. E aqui ele diz outra coisa: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O batismo representa a identificação do crente com a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. Eu amo batizar, gente. Porque para mim a gente tinha que fazer, não certificado de batismo, que eu gosto, eu tenho o meu lá, está exposto, está tudo beleza. Mas a gente deveria fazer uma certidão de óbito e dizer: a partir de hoje você não vive mais para você. Você vive para o Senhor que te arregimentou. O batismo é, portanto, um testemunho público da nossa fé e da nossa identidade e da identidade do crente em Cristo. Ele não confere salvação, porém demonstra a submissão do crente com a ordem de Jesus. Queridos, eu lembro do dia do meu batismo. Agosto de 1996. Clube chamado Babi Barione, na Água Branca, em São Paulo. Eu entrei na piscina, eu fumei até um dia antes do meu batismo. Eu entrei, e eu estava com um amigo meu, guitarrista, top, aluno do Mozart Mello. A gente tá junto assim, e tá a galera da banda Resgate assim, ó, para batizar a galera. E tá eu na frente do Zé Bruno, assim, eu falei: esse cara vai me batizar. Aí meu amigo bateu no meu ouvido e falou: Cadinho, deixa o Zé Bruno me batizar. Eu falei: demorou. Eu abri espaço, ele foi. Aí quem me batizou foi Jorge Bruno, baixista do Resgate. Baterista, então foi o outro. Foi o baixista.
Marcelo, thank you. O cara é doutor, né, mano? A gente tem que falar meio assim, né? O Marcelo me batizou. E, sinceramente, quando eu entrei na água e quando eu levantei, o que aconteceu? Eu morri. Eu morri. Eu morri. Um mês depois eu estava na Avenida Rio Branco com a São João, pregando para travesti prostituta. Um mês depois, eu estava num lugar, nós estávamos pregando e o Zé do Caixão estava ouvindo a gente pregar. Rolê aleatório. E desde então, queridos, eu tenho caminhado firme nessa proposta do discipulado. E essa comunidade, todos os cultos nós estamos falando, tem PG, não ande sozinho, vai com alguém. Porque tem um outro processo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Na missão que Cristo nos comissionou, somos chamados a ensinar as pessoas de como se viver nesse reino que agora eles fazem parte. Eu quero dar outra definição. Discipulado se faz com a Bíblia aberta e vida na vida. Rogério de Velani. Porque é isso que ele tem feito com a gente, todo domingo. Bíblia aberta, vida na vida, todos os dias. Sim ou não? Essa é frase pra caramba de um monte de gente, mas a gente tem que recordar da nossa casa. O que a gente aprende em casa, a gente tem que valorizar. Por que, queridos? É Bíblia aberta. Porque toda Escritura é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Isso está em 2 Timóteo 3,16. E Paulo também diz em Romanos, em Timóteo, conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Você só doutrina uma pessoa caminhando com ela. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina e, pelo contrário, cercarão de mestres segundo a própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Porque nunca haverá um acordo neste púlpito entre você, da gente falar o que você quer ouvir, para que tudo fique bem. Um compromisso nosso, com todo respeito, é não deixar que você viva em pecado, em paz. Uma vida morna, em paz. Nós, misericordiosamente, vamos discipular a vida de vocês para que isso não aconteça. Porque Ele está conosco todos os dias. Ele é presente, é nosso pastor, Ele não nos faltará. Como afirma o puritano Richard Baxter, Cristo não apenas nos manda fazer discípulos, mas Ele mesmo vai conosco, fortalecendo nossa fraqueza e guiando nossos passos em cada momento da missão. E no final das contas, sabe o que importa, gente? Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Como Conde Zinzendorf dizia, pregue o Evangelho, morra e seja esquecido, e Deus seja lembrado sempre para a glória de Jesus.